Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras doações que eu recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de fazer uns comentários sobre uma personalidade da grande mídia, o senhor Marco Antônio Villa, que se identifica como jornalista e historiador e professor de história também. E uma das questões que me causa profunda repugnância do modo de falar do Villa é que parece que ele tem um discurso pronto para qualquer plateia. E ele ou não se dá conta, ou até se dê conta disso, de que ele mesmo se contradiz de uma forma tão bizarra que podemos até duvidar da credibilidade da sua palavra e até mesmo da credibilidade daquilo que ele fala. Eu poderia citar vários exemplos aqui. Uma vez eu vi uma entrevista dele em que ele fala de um livro, creio eu, sobre a ditadura militar brasileira, em que ele se refere ao regime militar como a dita branda, ou seja, que a ditadura militar, comparada a outros tipos de regimes autoritários, foi, digamos assim, uma ditadura que talvez não fosse tão repressiva e tão violenta como inúmeras experiências que podemos ver tanto das ditaduras comunistas como também até das ditaduras de direita, inclusive na América Latina. No entanto, quando ele estava com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e na época o Jair Bolsonaro era deputado federal, ele radicalmente mudou o discurso. Já não era dita branda, era ditadura horrorosa. Aí você começa a questionar a credibilidade e até a honestidade das opiniões do Marco Antônio Villa. Eu poderia citar inclusive um outro exemplo de um debate que ele participou com o Rodrigo Constantino sobre o 8 de maio, o dia da vitória, e em particular o envolvimento da Rússia na Segunda Guerra Mundial. E é impressionante como o Marco Antônio Villa, por uma questão de pura vaidade e até mesmo espicaçando o Rodrigo Constantino, começou a defender a incolumidade da Rússia soviética, dizendo que os russos perderam milhões de vidas, né, que houve inúmeros sacrifícios, etc. Sim, isso é verdade, mas é uma meia-verdade, porque o que o Marco Antônio Villa omite, e nós podemos até acrescentar aqui que o Rodrigo Constantino, como debatedor, ele é uma completa nulidade, ele é péssimo debatedor. E não somente um péssimo debatedor, mas, por exemplo, se nós compararmos o Rodrigo Constantino e o Marco Antônio Villa, apesar de certas declarações duvidosas, nós podemos sim ver que Marco Antônio Villa é um homem que tem leitura. Ao contrário do Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino é mais um panfletário do que outra coisa. Ele sempre foi um panfletário liberal, basicamente. E aí, claro, o Rodrigo Constantino ficou um tanto desconcertado. O Marco Antônio Villa adora fazer um showzinho dele. E o Marco Antônio Villa omitiu o fato de que, a despeito dos sacrifícios da população soviética no que diz respeito à resistência ao nazismo ou à invasão da Alemanha nazista sobre a União Soviética, no entanto, quem criou a máquina de guerra, ou pelo menos quem ajudou a criar a máquina de guerra nazista, foi a União Soviética. A começar pelo Pacto Ribbentrop-Molotov, que deu aval para o Hitler dominar a Europa Ocidental, quase toda. No caso, a invasão da França, da Bélgica, da Holanda, da Dinamarca, enfim. Então, vejam que a retórica do Marco Antônio Villa já se torna viciada aí. Porque se a União Soviética sofreu as agruras do nazismo, mas em compensação, a Rússia alimentou o monstro. E mais além, no Pacto Ribbentrop-Molotov, ou seja, aquele pacto sinistro em que a Rússia e a Alemanha fazem um pacto de áreas de influência sobre o leste europeu, ou seja, a Rússia fica de um lado e a Alemanha de outro, inclusive invadem a Polônia conjuntamente. No dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia, e no dia 17 de setembro a União Soviética invade também a Polônia, quer dizer, outra parte da Polônia. Tem até um filme que pode muito bem elucidar esse drama dos poloneses,
que é do Andrzej, parece que é Andrzej Wajda, chamado Katyn. Katyn foi, né, a história do massacre dos oficiais poloneses pelos soviéticos, pela polícia política, que matou cerca de 20 mil oficiais poloneses, entre os quais 4 mil foram encontrados na floresta de Katyn, em Smolensk, né, que fica próximo da Polônia. Basicamente, foi um massacre terrível. Malgrado esse massacre terrível, em que o NKVD, que era a polícia política soviética, tinha a intenção premeditada de exterminar a elite polonesa, e em particular a elite militar polonesa que foi capturada na invasão soviética, a cena do filme do Andrzej Wajda começa numa ponte em que alguns poloneses tentam fugir para o lado que não foi invadido pelos alemães, e a outra parte polonesa estava fugindo dos soviéticos, ou seja, os poloneses não tinham para onde sair, literalmente. Aquilo ali tem até uma certa comicidade, uma certa sátira ali, né? Uma certa ironia que você vai encontrar logo no começo do filme. Mas já voltando à questão do assunto, quer dizer, o Marco Antônio Villa suprime certos aspectos das alianças nebulosas entre a Rússia soviética e a Alemanha nazista para dar a entender que a Rússia foi a heroína do momento. Ele praticamente repete aquele mito da propaganda soviética da guerra patriótica. Ah, porque os russos foram sacrificados. Sim, é verdade, mas foram sacrificados por um sistema totalitário. E aqui a pergunta que não quer calar é: será que dá para comemorar a tomada de Berlim pelos soviéticos? Evidentemente que não. Não porque a Alemanha nazista não foi derrotada, pelo contrário, nós temos que realmente festejar a derrota da Alemanha nazista. Mas, a que preço? Ao preço de que, por culpa dos americanos, inclusive, permitiram que metade da Europa fosse entregue aos comunistas. Ou seja, se destruiu uma ditadura totalitária monstruosa, que foi a Alemanha nazista, mas se permitiu que uma outra ditadura totalitária também dominasse metade do território da Europa. Quando os soviéticos conquistaram Berlim e tempos depois se consolidou as ditaduras comunistas com o Smersh, na verdade era uma sucursal dentro da burocracia soviética que preparou as polícias políticas de cada regime que depois foi do Pacto de Varsóvia, ou seja, Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, a Bulgária, enfim, quer dizer, todos eles foram dominados pela cortina de ferro. Aí eu pergunto para vocês uma coisa: podemos comemorar a derrota da Alemanha nazista? Evidentemente que sim. Era para ontem que a Alemanha nazista deveria ser derrotada. Mas não comemorar, por exemplo, a consolidação de um outro regime totalitário criminoso. Mas quem disse que o Marco Antônio Villa tem certa transparência no que diz respeito a qualquer assunto político, e podemos até dizer em história, porque ele, sendo um professor de história, ou pelo menos ele se alardeando historiador, a gente se pergunta: qual é o verdadeiro Marco Antônio Villa? Qual é a verdadeira afirmação que devemos extrair daquilo que ele diz? Já que agora ele é um petista roxo, um defensor do ministro Alexandre de Moraes, e nós sabemos os problemas que envolvem o nome desse ministro, as ilegalidades que estão muito claras nas ações do Supremo, quando até ontem Marco Antônio Villa era inimigo fidagal do PT. Eu costumo dizer que talvez o Marco Antônio Villa é como aquele trecho daquela ópera, La donna è mobile qual piuma al vento, ou seja, a dona é móvel qual a pluma ao vento. Mas enfim, vamos ouvir esse vídeo porque me chamou a atenção não somente pelas incoerências do discurso do Marco Antônio Villa, mas até mesmo do sentimento antirreligioso radical que ele adere contra a bancada evangélica, mas também contra a manifestação de qualquer segmento religioso na política. Vamos lá. Vamos ouvir o professor Marco Antônio Villa? E antes que eu comece aqui, eu não vou mostrar a imagem do Marco Antônio Villa, justamente porque pode
me gera problemas de direitos autorais. O vídeo é da CNN Brasil e, portanto, não me conste que eles liberem para fazer reprodução de vídeo. Eu vou captar tão somente a voz e os argumentos do Marco Antônio Villa. Vamos lá. Vamos ouvir o professor Marco Antônio Villa a respeito disso tudo. São muitos aspectos, né, professor, para serem analisados. Então, fique à vontade para levar a quem nos acompanha agora aquilo que o senhor entende de mais importante. Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todas e todos que nos acompanham. É um assunto complicado, como nós já dissemos, é uma questão complexa, é uma questão da modernidade e que nós vamos ter de enfrentar com aprovação ou não do PL, ou em totum ou em parte, e depois concluir com o projeto final aprovado. Nós vamos continuar com essa questão em discussão por um bom tempo, né? Porque é uma questão que é muito de difícil resolução. No caso brasileiro, tem, acho eu, uma especificidade, que é a questão religiosa, né? Nós somos o único país no mundo ocidental que tem bancada religiosa. Aqui o Marco Antônio Villa, com o devido acatamento, distorce a realidade de uma forma escandalosa. Como é que é? Você está dizendo que no Ocidente, o Brasil é o único país que tem bancada religiosa, que tem grupo religioso participando da política? Ué, e os partidos democratas cristãos europeus? Na Alemanha, por exemplo, nós temos o Partido Democrata Cristão, que é, inclusive, remanescente de um outro partido, que antes do nazismo seria o Partido do Centro Católico. Na Itália, nós temos a Democracia Cristã. Na Espanha, nós temos um partido que, lamentavelmente, acabou se descatolicizando, por assim dizer, mas tem reminiscências também na tradição católica, que é os chamados partidos populares católicos, como o Partido Popular na Espanha, e assim sucessivamente. E o que falar, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem lobby evangélico, tem a chamada direita cristã, tem lobby católico, que estão inclusive atrelados ao Partido Republicano. Aqui nós observamos mais uma inverdade do Marco Antônio Villa, ou seja, ele quer dar a entender que o fato de que religiosos busquem representação política na nossa democracia é como se fosse uma excrescência da democracia. E não é verdade isso. Pelo contrário, se nós falarmos da Europa do pós-guerra, por exemplo, muitas democracias foram consolidadas pelos partidos democratas cristãos. Eu poderia citar o exemplo da Alemanha e eu poderia citar o exemplo da Itália. Na Alemanha, o prócer, o homem forte da reconstrução da Alemanha, foi um católico militante chamado Konrad Adenauer. O Konrad Adenauer, por exemplo, ele era do Zentrum católico. O Zentrum católico ele foi dissolvido na época em que Hitler ascendeu ao poder, foi extinto o partido, mas depois se criou a Democracia Cristã. O mesmo podemos falar da Itália. A consolidação da Constituição italiana e até mesmo de uma democracia italiana proveio de Emile De Gasperi, que era também um católico, político católico italiano. E assim sucessivamente. Então vejam que esse tipo de argumentação que ele coloca, historicamente é contraproducente, como aliás na Itália nós temos agora uma política italiana, que hoje em dia é influente, se não me engano é a primeira ministra da Itália, que é uma militante conservadora. E que com certeza ela tem apoio de católicos. Então, é triste ver como o jornalismo brasileiro se rebaixa a esse nível, né? No sentido de que o Marco Antônio Villa, para defender uma ideia, ele é capaz de distorcer a realidade. Mas vamos lá. Eu conheço na história dos partidos políticos, dos clássicos como Maurice Duverger, partidos políticos. Agora, bancadas religiosas, sinceramente, eu nunca vi na minha vida. Claro que você nunca viu, porque você está falseando a realidade. Evidentemente que os partidos políticos podem ser representações de bancadas, isso nunca foi problema para ninguém. Coalizões políticas não necessariamente precisam se adequar a partidos políticos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você tem certas bancadas que envolvem vários partidos, isso nunca foi um problema histórico para ninguém. Eu poderia citar, por exemplo, a Espanha da Segunda República, antes da Guerra Civil Espanhola. Você tinha, nas Cortes de Madrid, que no caso seria o
o similar ao parlamento nosso, ao Congresso Nacional, em que as direitas poderiam ter certas diferenças, mas elas tinham pontos em comum. Você tinha, por exemplo, a SEDA, que era uma direita republicana, você tinha uma direita legitimista, de formação carlista, você tinha uma direita pró-Afonso XII, né, quer dizer, dois grupos monárquicos, né, que divergiam em pontos da monarquia. Você tinha grupos católicos, os católicos votavam na Segunda República Espanhola, principalmente porque eles sofreram intensa perseguição do Estado espanhol, justamente por isso eles também entraram na militância, e assim sucessivamente. Então, a questão de ser bancada e como isso se formaliza em torno de partidos, isso é uma coisa completamente irrelevante. Isso aí é simplesmente um falso dilema. É um falso dilema. Isso até porque no Brasil o sistema de partidos é mera formalidade. A gente sabe que por trás dos partidos políticos existem lobbies políticos, existem interesses políticos, existem grupos políticos. Por exemplo, se nós aplicarmos a lógica do Marco Antônio Villa da questão dos partidos políticos, por exemplo, a gente poderia deduzir que, vamos analisar o caso dos Estados Unidos, que tem o Partido Republicano e o Partido Democrata. E há lobbies políticos que atuam nos dois partidos, que podemos dizer que é uma bancada. Por exemplo, eu poderia citar a bancada judia nos Estados Unidos, a bancada sionista, que financia tanto o Partido Republicano como também o Partido Democrata. Eu poderia também falar que, dentro do Partido Republicano, existem inúmeras coalizões ou bancadas políticas, agendas políticas, que coexistem entre si dentro de um próprio partido. Então vejam que, na prática, a argumentação do Marco Antônio Villa é aquilo que nós chamaríamos de flatus vocis, não quer dizer coisa nenhuma, é voz de peido mesmo. Vamos lá. E onde a religião misturada com política sempre termina mal. Vide, por exemplo, entre tantos exemplos, indo para o Oriente, o caso do Irã, que começou como uma revolução democrática, com a queda do Shah Reza Pahlavi, e terminou no Ayatollah Khomeini, em tudo que assistimos em quase 30 anos de ditadura religiosa lá no Irã. Vejam que aqui ele aplica um falso dilema, a ligação da religião com a política. E ele chega à conclusão que sempre dá mal. Partindo do fato de que a história da humanidade, em sua maior parte, é uma história que também a religião está envolvida com a cultura, com a sociedade, com as artes, com a filosofia, etc., mais uma vez é lamentável que um historiador faça uma conclusão tão superficial e uma conclusão tão desonesta a respeito do que é a religião e do que significa a religião. Porque ele pega um exemplo isolado que aconteceu no Irã e a partir disso ele chega à conclusão de que esse exemplo isolado é a representação da influência religiosa na política em toda a história da humanidade. Vocês acreditam nisso? No Império Romano havia religiosidade. A religião é um elemento que faz parte do homem. Na Idade Média, nós temos uma sociedade religiosa. Na sociedade islâmica, na sociedade chinesa, na sociedade hindu, indiana, no caso, todas as sociedades têm manifestações no âmbito da transcendência. Evidentemente que a palavra religião aqui ela é um conceito bastante complicado e complexo, tá? Mas a manifestação da transcendência, ou seja, de que existe um princípio de ordem que rege as sociedades e que essa ordem liga, digamos assim, a certos princípios superiores que não estão atrelados necessariamente neste mundo e que podem ser manifestas tanto na religiosidade cristã, no caso na figura de Deus. Claro que nem todas as manifestações de transcendência são necessariamente como dentro da tradição do monoteísmo que nós herdamos do judaísmo, tá? A gente tem que entender isso. Porém, todas as sociedades têm essas manifestações de sacralidade. E ele está dizendo que isso é ruim. Então ele vai ter que dizer necessariamente que toda a civilização que veio desde os primórdios dos tempos até chegar, sei lá, a Revolução Francesa, então tudo pode se jogar fora e agora nós vamos viver o ano 1 da Revolução. É isso que ele vai chegar à seguinte conclusão. E é claro, pegar o Irã para dizer que aquilo é a representação da religião é uma caricatura. Por quê? Primeiro, a cosmovisão islâmica é muito distinta da cristã, até mesmo no ambiente político. E quando ele vai tocar posteriormente na questão da laicidade,
esse discurso da laicidade só tem sentido dentro de uma cosmovisão cristã, e em particular cosmovisão medieval. Por quê? Porque foi a partir da Idade Média que nós percebemos essa distinção funcional entre o leigo e o eclesiástico, entre o laico ou secular, secular quer dizer mundo, né, mundano, e aqueles que são representativos da espiritualidade da igreja. E a partir das funções que são ligadas aos seculares, ou aos leigos e aos eclesiásticos, nasce esse debate sobre o chamado Estado laico, embora a gente sabe que o Estado laico moderno é uma desvirtuação, é uma corrupção, né? É uma corrupção espiritual no que diz respeito às nossas instituições, justamente porque nega a transcendência, ou melhor, coloca o Estado como elemento transcendente, coloca a vontade política como elemento sacro. Essa é a inversão mais terrível do Estado laico. Então, é outro tipo de simplificação nojenta que mostra que o Antônio Villa realmente não tem nenhum compromisso com a verdade. Mas vamos lá. Quando há uma mistura de política e religião, e é o caso em tela, porque fundamentalmente a discussão sobre a questão das fake news, a polêmica central é a questão religiosa ou suposta religiosa. Portanto, foi alimentado um monstro, bancada religiosa. Não existe na Constituição, não existe na legislação eleitoral bancada religiosa. A pergunta que não quer calar, já que ele está afirmando sobre a Constituição Federal, é: onde é proibido a manifestação política da religião? Onde está dito que os cristãos, católicos e protestantes não podem formar um partido político, não podem votar em representantes cristãos na Câmara, no Senado, na Presidência da República, etc. Onde é que está dito isso? Ele está dizendo o seguinte, que se não há uma prescrição formal da participação dos religiosos na política, então logo esses religiosos não têm direito à participação política. O que é uma coisa absurda, porque nós não estamos discutindo aqui direito administrativo, nós estamos discutindo participação política. Não existe nenhuma restrição constitucional, não existe nenhuma restrição infraconstitucional para que um católico e um protestante defendam suas pautas no Congresso, no Senado, etc. O que há basicamente é o seguinte: a única restrição que a Constituição impõe, e que depois ele vai citar, que é o artigo 19 da Constituição Federal, é que o Estado não pode privilegiar uma religião em detrimento de outra. O Estado tem que ser neutro. Tem que ser neutro no que diz respeito à questão da manifestação religiosa. Não pode tomar um partido oficial de cada religião. Porém, se os cristãos querem se organizar politicamente, defendendo certas pautas morais que são caras à sociedade, porque, querendo ou não, se o Estado é laico, ele é laico para proteger a liberdade religiosa. E, portanto, se é para proteger a liberdade religiosa, não impõe necessariamente restrição a certas pautas que são caras aos cristãos. Pautas morais, pautas ligadas ao direito à vida, etc. Porque são pautas discutíveis e, inclusive, estão na nossa legislação. A proibição do aborto está no direito penal. A defesa do direito à vida também está em vários aspectos, inclusive da nossa Constituição Federal. E que muitos agentes políticos de esquerda querem relativizar. E por que os cristãos não poderiam se reunir defendendo essas pautas? Por quê? Porque o Marco Antônio Villa odeia os cristãos? Porque o Marco Antônio Villa odeia os religiosos em geral? Vamos ver as outras bobagens. Vocês vão ver, vocês vão vomitar. Vamos lá. Existem partidos políticos. Acho que esse é um ponto central que nós temos a coragem de discutir democraticamente, ouvindo a todos, respeitando todas as opiniões, mas é inaceitável alimentarmos um monstro chamado bancada religiosa. Ah, que legal, né? Olha só, interessante. Ele quer reduzir a dimensão da participação política apenas a partido político. Mas a legislação eleitoral, embora condicione a manifestação política no Senado, na Câmara, a partidos políticos, a gente sabe muito bem que a política não se limita aos partidos políticos. O mais bizarro do discurso do Villa é que ele é autocontraditório. Uma hora ele fala, não, o debate tem que ser democrático, todo mundo tem que discutir, mas religioso, fica aí no teu cantinho. Você não tem direito de opinar sobre religião. Porque, na verdade, o modelo que ele defende é o quê? É um modelo naturalista, materialista, laicista, radical, que não admite a religião na vida pública. Que não admite a religião como manifestação cultural, até mesmo na política. Ou seja, essa democracia não é democracia.
É democracia segundo os ditames autoritários do senhor Marco Antônio Villa, em que um determinado grupo tem que ficar lá no seu cantinho, enquanto o outro grupo, que é o grupo ateu, laicista, antirreligioso, tem que predominar sobre toda a sociedade e sobre a cultura. Ora, ainda que tenhamos um processo de secularização, a sociedade ainda guarda a religião como valor. E a religião serve sim de princípio para milhões de pessoas no Brasil, ou para a maioria das pessoas, porque pelo menos a maioria das pessoas se diz cristã, acredita em Deus. Então por que essa maioria necessariamente teria que se anular do ponto de vista da opinião política, da moralidade, dos costumes, por conta do estado ideal, lindo e maravilhoso do senhor Marco Antônio Villa? Isso não tem o menor sentido. Vamos lá. Lembrar que em 1933 foi a primeira vez que teve uma Liga Eleitoral Católica. Então era uma bancada que tentou ser religiosa. Graças a Deus, fracassou. Claro, o negócio é o seguinte, tem que ser um ateísmo oficializado, tem que ser um laicismo oficializado, o Estado tem que se colocar como um plano semidivino, evidentemente, enquanto qualquer motivação da transcendência tem que ser censurada publicamente. E vejam que, embora tenhamos uma militância católica na República Brasileira, o senhor Marco Antônio Villa esqueceu os outros 4 séculos restantes do Brasil, porque o Brasil foi fundado sob hostes católicas, sob hostes cristãs. A Igreja Católica foi oficial até 1889. Chega a ser pitoresco que um historiador tente apagar a história do Brasil. Vamos lá. Um outro ponto que eu acho importante destacar rapidamente também é que a discussão das fake mistura, aí entra o Google como empresa, que pode ter sua posição, para mim, sem nenhum problema, não pode induzir o que a gente está pesquisando, mas ter sua posição, tudo bem? Que coisa interessante, como se a imprensa pela qual o Marco Antônio Villa representa não quisesse também induzir uma certa opinião. Ora, da feita que ele começa a demonizar a religião, a caricaturizar a religião, então na prática ele está induzindo a você não ser religioso, a ser antirreligioso e inclusive negar a participação política dos religiosos. Eu acho interessante como a imprensa brasileira, ela é tão prostituída, ela é tão sacana, que ela fica imputando aos outros o que ela faz. No caso do Google, não houve manipulação nenhuma, foi uma manifestação de uma empresa de internet que simplesmente colocou sobre os perigos da PL da fake news. E a gente sabe que há perigos sim, porque existem mecanismos ali que podem incrementar o controle da informação na internet, um controle ilegítimo da informação e a subversão da liberdade de expressão. Aí, claro, o Marco Antônio Villa e toda a imprensa brasileira se colocam como isentonas e estão mentindo porque, na verdade, têm interesses econômicos para que eles defendam essa legislação totalitária que está sendo discutida no Congresso Nacional. E, na prática, eles se posam de imparciais, quando, na verdade, os únicos parciais são aqueles que são contra a lei da fake news. É uma palhaçada tremenda, chega a ser um circo. Se vocês observarem, por exemplo, inúmeros comentários contra esses jornalistas, em geral, vocês veem que a população está ciente das armadilhas desse projeto de lei. E isso sem prejuízo das arbitrariedades do STF na figura do senhor Alexandre de Moraes, que obriga, inclusive, as empresas a apoiarem a lei. Olha só que coisa curiosa. Quer dizer, fake news é você afirmar que a lei tem problemas, inclusive com a liberdade de expressão. Não, você não pode afirmar isso. O que você tem que afirmar sempre é uma adesão incondicional àquilo que o governo impõe. Ora, se a gente não pode mais discutir sobre a legislação, sobre o problema da legislação, e tudo que seja contra esse projeto de lei é fake news, então pronto, não temos mais debate público. E foi essa a mensagem do Alexandre de Moraes quando ele obrigou o Telegram, obrigou o Google a simplesmente refazer suas próprias opiniões, como a imprensa está fazendo isso, porque a imprensa está querendo ganhar dinheiro cobrando das Big Techs. É por isso que eles estão fazendo uma campanha maciça contra elas. Inclusive sacrificando a liberdade de expressão, porque, ora, se eles querem criar uma comissão administrativa ou algo parecido, regulamentando e ditando o que é verdade e o que é erro, ou seja, eles querem criar uma espécie de Ministério da Verdade,
Se isso pode ser aplicado à internet, pode ser aplicado à imprensa inteira. Só que essa imprensa é movida por dinheiro. Ela é uma imprensa corrupta. Ela é uma imprensa que não tem realmente o dever de informar, mas sim de enganar você. Mas vamos lá. Sem nenhum problema, princípios morais religiosos com as regras da ordem legal e principalmente da ordem constitucional. Ou seja, o que eu estou querendo dizer em linhas gerais é que as regras, entre aspas, internas de uma religião não pode se sobrepor, entre aspas, às regras da sociedade, em outras palavras, ao ordenamento legal da sociedade. Aqui ele se utiliza de uma falácia, como se a religiosidade fosse um elemento à parte da sociedade. Na verdade, a religiosidade e a sociedade se confundem. Ora, nossa sociedade foi formada pela religião, e pela religião cristã em particular. Boa parte do nosso escopo moral e ético, ainda que em crise, tem bases cristãs. E se essas bases cristãs são ameaçadas pelo Estado, por grupos de pressão políticos e etc., nada mais lógico que essas pessoas se organizem politicamente, formem partidos políticos e tentem preservar e defender esses valores dentro da própria sociedade, como de fato sempre foi. Então veja aí a desonestidade intelectual dele. Ele acha realmente que a Constituição é representativa da moralidade do povo brasileiro. É a coisa mais bizarra e mais absurda que existe. A Constituição Federal, nós temos que entender, é a vontade política de um grupo de pessoas, que nós chamamos de Assembleia Constituinte em 1988. E dentro desses grupos políticos, existem, claro, facções representativas, facções relacionadas a lobbies políticos que formaram a Carta Constitucional. E que, vamos ser bem sinceros, a Constituição Federal não necessariamente representa tudo aquilo que o povo sente, do que o povo pensa e do que o povo vive. Porque pelo menos a Constituição se pressupõe a ser preceitos gerais da formação do Estado, mas não da cultura e da moralidade da sociedade. Porque se uma Constituição se prestasse a isso, seria um Estado totalitário. Basicamente isso. Nem tudo deve se adequar a uma regra constitucional. Aliás, nós temos leis infraconstitucionais justamente para isso. A Constituição, dentro da proposição do Estado, dentro da construção do Estado, serve como o quê? Como princípios gerais, dentre os quais existem inúmeras particularidades que podem ser vivenciadas e aceitas. A visão do Marco Antônio Villa sobre legalidade é uma visão totalitária. Porque ele parte do pressuposto de que se não há uma lei que diga tal coisa, então essa coisa é ilegal. É uma coisa completamente absurda. Nós podemos aplicar a vinculação da lei no âmbito administrativo, mas não no âmbito político, não no âmbito social. O âmbito social é mais complexo e mais abrangente. Mas vamos lá. Então, por exemplo, e muito rapidamente, você pega o artigo 3º da Constituição e diz, o artigo 3º, cabe a ele, constitui-se objetivos fundamentais da República Federativa Brasileira, inciso 4. Veja como isso é importante. E a lei maior, porque sequer número ela tem, né? Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É interessante que ele cita a Constituição que refuta todo o enunciado dele, porque ele está prenunciando que a manifestação dos religiosos na política tem que ser discriminada. Quando ele diz que não deve haver uma bancada religiosa, ou uma bancada evangélica, ou uma bancada católica, ele está dizendo o seguinte, que essas pessoas não têm direito à manifestação política. A própria Constituição nega o enunciado que ele diz, porque não tem que ter preconceito nem discriminação em relação a isso. E que a preocupação da laicidade do Estado, pelo menos no espírito da Constituição, não está atrelada à manifestação da religião. Qualquer um pode manifestar a religião, contanto que não fira o bem comum, contanto que não fira certos direitos individuais, etc. Mas ele está restringindo ao máximo a liberdade religiosa. No fundo, o Marco Antônio Villa está pregando abertamente que nós não devemos ter liberdade religiosa e nem liberdade política no âmbito da religião.
Mas vamos lá. E você completa isso, e para concluir, com o artigo 19, que diz o seguinte: é vedado, quer dizer, proibido, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1, veja quão importante isso estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, por exemplo, facilidades fiscais, não pagamento de fiscais, é uma forma de subvenção. Ô, Marco Antônio Villa, para de passar vergonha em público, para de falar besteira. O seu entendimento de Constituição é tão profundo quanto eu entender de física quântica. Deixa eu ler para você, Marco Antônio Villa, já que você falou uma besteira monumental. Vamos ao artigo 150 da Constituição Federal, que é, inclusive, uma cláusula pétrea, que está ligado aos tributos, e eu vou ler para vocês, para desmascarar o Marco Antônio Villa, já que ele, até na questão da interpretação constitucional, ele é desonesto. Vamos lá. Artigo 150 da Constituição Federal. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1º, exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por ele exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Olha só, que nós vamos ver outras proibições. Inciso 3º, cobrar tributos. A linha A, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Ou seja, eu não posso cobrar um tributo retroativo à própria lei. Outra coisa aqui que a gente pode destruir o Marco Antônio Villa. A linha B, no exercício financeiro que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou. E nós temos aqui uma questão, né? Instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Olha só, está aqui no artigo 150 da Constituição, inciso 6º, a linha B. Templos de qualquer culto não podem ser tributados. Ou seja, a Constituição desmente Marco Antônio Villa. Ele está dizendo o seguinte, que se o Estado não cobra tributos da igreja, então está subvencionando a igreja. Só que esse sacana, esse vigarista, não está vendo uma coisa muito básica, que é o seguinte: por que o Estado não cobra tributo de templos? Porque cobrar tributos pode ser uma forma de restrição à liberdade civil. Nós temos aqui no artigo 150 inúmeras cláusulas que simplesmente limitam o poder do Estado de tributar, justamente porque afeta a liberdade civil. Os impostos podem ser um instrumento de cerceamento da liberdade civil, inclusive da liberdade religiosa. Já pensou se de repente as pessoas que criam uma igreja, criam uma associação religiosa sem fins lucrativos, essas pessoas fossem tributadas? Porque muitas dessas instituições vivem de doações. Elas não são atividades econômicas propriamente ditas. A Igreja Católica vive de doações de seus fiéis. Por regra. As igrejas evangélicas vivem do dízimo. E assim sucessivamente. Vejam que os impostos não podem tributar não somente templos religiosos, como até livros, jornais, papel de impressão, por exemplo. Vamos usar a cabeça, né? Por que o Estado não tributa jornais? Por que o Estado não tributa livros? Por exemplo, quando eu compro livros importados, não existem impostos sobre livros. Existem impostos, sei lá, sobre roupas, mas não existe imposto sobre livros. A não ser que seja o único imposto que é cobrado, que é o IOF, que é o imposto sobre operações financeiras. Ou seja, quando há uma transferência de câmbio, eu compro livros em euro, eu compro livros em dólar, então há uma taxação sobre a transação financeira, mas não a taxação sobre o livro. Inclusive aquele palerma do ex-ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, estava falando em tributar livros. Ora, se você vai tributar livros, você vai restringir o acesso das pessoas não somente à liberdade de ideias, como também ao conhecimento. Por exemplo, eu gosto de comprar muitos livros em língua espanhola. Eu importo muitos livros estrangeiros.
Agora imagina, por exemplo, eu quero importar livros de história da Espanha, história de Portugal, história da Segunda Guerra Mundial, que só tem outros idiomas, o inglês, o francês, o espanhol. Aí, de repente, o Estado brasileiro tributa os livros. No fundo, o que isso significa na prática? Significa que você está tendo um cerceamento da liberdade de conhecimento. Significa que você está tendo o cerceamento da liberdade de informação. Como também tributar templos implica o quê? O cerceamento da liberdade religiosa. Se um Estado antirreligioso tal como o senhor Marco Antônio Villa defende, inclusive defendendo a tributação de igrejas, tá? Se esse Estado vigorasse, nada impediria que ele cobrasse uma taxa de tal forma tão pesada que inviabilizasse, por exemplo, as formas associativas ligadas à religião. Isso implica igreja católica, igrejas evangélicas, sinagogas, mesquitas, enfim. Pronto! A Constituição refuta você, Marco Antônio Villa. Refuta você. Você não é jurista. Veja, eu digo que ninguém precisa ser um jurista, mas só que o Marco Antônio Villa, quando ele fala, ele se acha o historiador, ele se acha o jornalista, ele se acha o jurista, mas ele não é nada. Ele é simplesmente um embusteiro. Ele é simplesmente um enrolador. Mas vamos lá. Isso é crime constitucional. É verdade, o artigo 150 da Constituição é crime constitucional. Eu não sei nem o que é essa história de crime constitucional, mas tudo bem, né? Porque nós temos o direito penal para isso. Nós podemos ter crime de responsabilidade, né? O atentado à administração pública, etc. Enfim, tem alguns aspectos. Mas com certeza, não tributar as igrejas não constitui crime. Ô, Marco Antônio Villa, você passa vergonha, cara. Você passa muita vergonha. O problema do Marco Antônio Villa é o seguinte, é que se o Marco Antônio Villa é esse embusteiro que nós observamos, o grande problema, maior ainda, é que como o jornalismo está cada vez mais baixo de quilate intelectual, então as pessoas acham que o Marco Antônio Villa é uma pessoa verdadeiramente inteligente. De fato, ele não é burro, tá? Ele é uma pessoa que tem cultura. Só que existe um problema. Existe um problema muito grave. O jornalismo brasileiro é inculto. E, portanto, não aparece ninguém para falar e mostrar as inverdades do Marco Antônio Villa. Porque ele se acha, né? Mas vamos lá. Vamos ver as outras bobagens. Vamos voltar ao texto. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei a colaboração de interesse público. Veja uma coisa. É uma tradição da presidência da República, pelo menos até a época do Michel Temer, que o presidente da República assistisse uma missa. O Bolsonaro foi um dos poucos que praticamente recusou essa missa, porque no fundo, embora ele diga que é católico, no fundo ele é evangélico. No fundo, ele já está tão comprometido como evangélico que ele fala de catolicismo só na aparência para ficar ganhando voto católico. Seja o que for, se há essa manifestação de um presidente da República participando de um culto religioso, isso não afeta substancialmente o Estado laico, porque os princípios do artigo 19 da Constituição Federal, isso é discussão até em julgados, enfim, não implicam restrição à liberdade religiosa, mas sim prevalência ou privilégios relacionados a uma religião em detrimento da outra. Essa que é a grande questão da Constituição. A Constituição, na verdade, ela se coloca no plano da neutralidade. Da neutralidade não interferir nos assuntos da religião. Mas a Constituição faz isso não para suprimir a liberdade religiosa, ou então a manifestação da liberdade religiosa, mas sim para proteger a liberdade religiosa do próprio Estado. E aí nós vemos a baboseira do Marco Antônio Villa dizendo que não cobrar impostos de igrejas é crime constitucional. Ou seja, mostra um desconhecimento completo da Constituição. Ou ele não lê a Constituição, ou ele lê, mas é uma pessoa que quer desinformar você. Basicamente isso. Vamos lá. Ou seja, tudo que está sendo feito é ilegal, é inconstitucional. E vai terminar onde? Supremo Tribunal Federal. Tá bom, o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre isso, seu Marco Antônio Villa. É só você pesquisar. Que o artigo 19 não significa supressão da manifestação religiosa. Significa tão somente que o Estado
protege a liberdade de culto e não interfere, não prioriza, digamos assim, não privilegia um culto em detrimento de outro e assim sucessivamente. E mesmo assim, nós temos uma concordata que foi assinada em 2009 entre o governo brasileiro e a Santa Sé. Ou seja, existem especificidades relacionadas à Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela não é considerada associação religiosa, como por exemplo as igrejas protestantes. Ela tem um status diferenciado. Por quê? Porque a Igreja Católica, além de ser uma instituição religiosa, ela também tem um Estado, que é o Vaticano, e assim sucessivamente. Então, houve um acordo entre o governo brasileiro e a Santa Sé sobre a participação da Igreja na vida política brasileira, na vida social, na vida jurídica. Inclusive a Igreja coloca na concordata que reconhece os termos da Constituição e o Estado brasileiro reconhece os termos da Igreja como uma instituição histórica que faz parte do quê? Da cultura, da sociedade brasileira e da religiosidade brasileira. E isso não afeta o Estado laico. É triste um jornalista bancar o palpiteiro, se meter a falar besteira. Não leu a Constituição, ou se leu, está sendo desonesto. O artigo 150 da Constituição fala na tua cara, Marco Antônio Villa, que você está simplesmente inventando um crime constitucional que não existe. Isso só da sua cabeça. Mas vamos lá. Ou seja, então nós temos aparentemente um duplo problema que é uno. A empresa coloca a sua posição, não vejo problema. Não pode dirigir, claro, o pesquisador ao que ela quer. Veja uma coisa, o que é uma empresa se manifestar e dirigir? Eu não vi nenhum direcionamento do Google e nem do Facebook no que diz respeito à questão da PL da fake news. O que nós vemos claramente é o seguinte: essa empresa se manifestou de fato e nós vemos uma decisão monocrática de um juiz querendo determinar o que essa empresa tem que dizer. Ou seja, quando a empresa diz que a legislação da fake news pode afetar a liberdade de expressão, aí é manipular o consumidor, manipular o usuário, manipular não sei o quê. Agora, quando o senhor Alexandre de Moraes coloca que isso é uma fake news, que isso é falso, claro que não é falso, está lá o debate do Congresso. As pessoas simplesmente tiveram uma resistência a essa lei porque havia problema sim com a liberdade de expressão, que inclusive afeta a Constituição Federal. Ou seja, para defender a lei da fake news irrefletidamente, incondicionalmente, aí não é manipulação. Quando o juiz começa a ditar para uma empresa o que ela tem que pensar e o que ela tem que defender, não é manipulação. Manipulação é quando essa empresa, por livre e espontânea vontade, manifesta uma preocupação legítima com relação a uma legislação francamente totalitária. Não tem sentido o que o Marco Antônio Villa diz, como não tem sentido o que Alexandre de Moraes diz, a não ser que haja uma conveniência política espúria e que contraria os princípios da liberdade de expressão, pelo menos dentro do âmbito constitucional. Simples assim. Fiquem abertos, aí entra o algoritmo. Agora, terceiro e mais importante de tudo, nós não podemos ser uma república teocrática. Eu não sei de onde é que vamos ter uma república teocrática. A bancada evangélica talvez seria muito mais refratária a esse Estado teocrático, já começa pelo fato de que o protestantismo nem unido é, tá? Nem unido é. E a Igreja Católica não está querendo criar, por exemplo, um Estado católico. Ela já renunciou a essa ideia do Estado católico. Inclusive assinou concordata, reconhecendo o Estado laico. Onde é que está essa teocracia imaginária na cabeça do Marco Antônio Villa? O que o Marco Antônio Villa está querendo dizer é o seguinte: em nome de um espantalho chamado Estado teocrático, que ele inventou, e que não é uma pauta de defesa dos evangélicos, e nem dos católicos, ele quer criar um Estado laicista, radical e antirreligioso. E marginalizar boa parte da população cristã, que inclusive tem um eleitorado, que inclusive tem convicções, retirando o direito de manifestação política dessas pessoas. É isso que o Marco Antônio Villa está pregando, e você vê que é muito claro sobre isso. Agora nós temos que entender uma coisa: por que a bancada evangélica, tá, resistiu à PL da fake news? Por uma razão muito simples. Primeiro, quem serão os censores
dessas fake news. São pessoas atreladas com o mesmíssimo pensamento do Marco Antônio Villa. Pensamento laicista, secularista, antirreligioso, etc. Porque são, inclusive, membros de movimentos de esquerda. Então, por exemplo, se alguém colocar um versículo da Bíblia que possa afetar as emoções, sei lá, de um grupo LGBT ou coisa parecida, nós veremos a Bíblia sendo censurada, sim. E esse pessoal está mentindo. A imprensa está, sim, falsificando a realidade. Nós sabemos que, mesmo dentro do Google, mesmo dentro do Facebook, existem censores que são francamente esquerdistas e hostis à religião. E que essa legislação dá plenos poderes do Estado de suprimir qualquer tipo de informação que acha inconveniente, baseada em critérios completamente arbitrários e que eles podem rotular de fake news. O Estado quer se arrogar o Ministério da Verdade, sem qualquer medida judicial que possa haver o contraditório e a defesa da liberdade de informação, baseado em decisões não somente monocráticas da administração, quando não de um juiz de direito, sem qualquer reserva legal, sem qualquer nada, sem qualquer base legal, ou então com a colaboração das Big Techs. O Google e o Facebook serão cúmplices da censura. Olha só a patifaria. Aí, quer dizer, isso não é ameaça à liberdade de expressão? Claro que é. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Agora o pessoal quer nos silenciar. Não querem debate público. Não querem nada. Querem impor goela abaixo essa democracia que é censura sobre censura e censura. Inclusive censura a liberdade religiosa, censura a liberdade política, censura a liberdade de opinião. É uma palhaçada isso aí. Vamos lá. Quem decide são partidos políticos que estão aqui. Para ser candidato é necessário, está na Constituição, não vou lê-la outra vez, filiação partidária. Mas desde quando a filiação partidária anula o indivíduo, a representação social, né, as convicções pessoais, etc. Eu não posso ter um partido católico? Posso. A princípio posso. Eu posso ter um partido protestante? Posso. Onde é que está na Constituição que proíbe isso? Uma coisa é subvencionar igrejas, ou então fazer, por exemplo, preferências por igrejas em detrimento de outras. Isso é uma outra questão. Mas manifestação política e religiosa é livre no Brasil. Ainda é livre, porque a Constituição preserva isso. O que é que teve uma coisa com a outra? Desde quando os partidos políticos são a verdadeira representação do Brasil? É a coisa mais absurda que ele está falando. Do ponto de vista de historiador e sociólogo, ele é uma porcaria, porque ele sabe muito bem que os partidos políticos no Brasil, em geral, têm muito menos representatividade do que uma igreja evangélica, do que uma igreja católica. Essas instituições, de fato, elas estão vivas na sociedade. Os partidos políticos são meras formalidades legais. E essas formalidades legais não condicionam totalmente os critérios de representação política. Tanto é verdade que nós temos uma bancada evangélica, nós temos uma bancada católica, nós temos bancada LGBT, nós temos bancada pró-aborto, nós temos bancada contra o aborto, pró-vida, que também é ligada aos evangélicos, nós temos bancada pró-arma, nós temos bancada do, sei lá, do agronegócio, etc. Como alguém pode ser tão... Eu não sei qual a palavra que eu posso usar para isso. Eu acho que é desonestidade. Porque o Marco Antônio Villa, ele tem conhecimento suficiente para saber que o que ele está falando não tem o menor sentido. Mas vamos lá, vamos ver o besterol. Não filiação religiosa. Onde é que está dito na Constituição que não deve ter filiação religiosa? Onde é que está dito isso na Constituição? Se o cara já errou falando merda sobre tributação, o cara não sabe nem o que é tributação, não sabe nem a cláusula pétrea de tributação, que dirá do resto? Onde é que está dito, Marco Antônio Villa? Vá falar besteira no raio do inferno, mas vamos lá. Nós temos de enfrentar esse monstro que foi criado por nós e incentivado por políticos a cada 2 anos. Ah, o monstro da religião. Claro, nós vivemos o monstro da religião desde os primórdios dos tempos. Como se o laicismo dele não fosse monstrengo por si mesmo. Mas vamos lá. Isso significa ser ateu ou perseguir religioso? Em hipótese nenhuma. Claro que não significa nada. Você quer marginalizar toda a comunidade religiosa que representa a maioria da população brasileira em nome de um secularismo radical, de um ateísmo oficializado que você defende na prática. Um ateísmo dentro de um liberalismo radical jacobino. Só falta o Marco Antônio Villa fazer o seguinte: vamos apagar o calendário cristão, vamos colocar o ano 1 da Revolução Villariana, como aconteceu na Revolução Francesa.
Vamos fazer a política, já que ele fala que o secularismo é lindo, maravilhoso, vamos fazer a política, sei lá, do Plutarco Calles no México, em que levou um país a uma guerra civil, como foi a Revolução Cristera. Vamos levar também, sabe o que? As revoluções liberais do século XIX, que foram criminosas contra a Igreja Católica. Isso porque eu não estou falando do Pombal matando os jesuítas, expulsando, tomando os bens dos jesuítas, etc. Isso é o processo do Estado laico. O processo do Estado laico foi um processo violento. Não foi um processo pacífico. Não foi um processo de tolerância. Foi justamente o contrário. Foi um processo de uma máxima intolerância do Estado moderno. E se hoje nós preservamos certos direitos relacionados à religião, é porque houve uma resistência profunda da sociedade. Porque o Estado laico liberal queria impor uma religião civil contra nós. Uma religião do próprio Estado. O Estado agora é o corpo místico semidivino. É isso que aconteceu dentro dos Estados liberais. Vamos lá. A liberdade religiosa está consagrada no texto constitucional. Está consagrada. E você não entende porra nenhuma, Marco Antônio Villa. Você não sabia nem que não tributar igrejas é um direito constitucional. Você não sabia nem disso. Você interpreta porcamente o artigo 19 da Constituição. Você cita dentro dos princípios da Constituição que a Constituição Federal não pode ter discriminação de qualquer natureza. E você impõe discriminação contra os religiosos, discriminação contra os evangélicos, discriminação contra os católicos, discriminação contra os cristãos. Não, eu não sou contra a liberdade religiosa. Imagina se fosse a favor. Porra! Você pode ter qualquer religião ou não ter. Agora, o que não pode é ter bancada evangélica. Não, claro, não pode ter bancada evangélica. Tem que ter bancada de ateu que nem o Marco Antônio Villa. Esse aí tem que prevalecer sobre todo mundo. Sendo minoria. E sendo, inclusive, uma ideologia que surge do nada durante 2, 3 séculos. Ou seja, nós temos que abandonar os 1700 anos restantes, né? Vamos lá. Com todo respeito, aonde está na Constituição? Se alguém me provar, eu venho aqui e digo, estou errado, mas não vai conseguir provar. Eu provo para você que você não leu nem o artigo 150 da Constituição Federal que fala sobre os tributos. Quando você fala de forma irresponsável, você é um jornalista, Marco Antônio Villa. Quando você fala de forma irresponsável, dizendo que isentar a igreja de tributo é subvenção, é porque você não leu a Constituição. Você não entende nada da Constituição Federal. Ele fala assim como se ele fosse o jurista, o próprio Alexandre de Moraes, verbo encarnado. Né? É o César Redivivos misturado com verbo encarnado. Olha, se o Alexandre de Moraes como jurista faz aquelas atrocidades jurídicas, imagina o Marco Antônio Villa. Mas vamos lá. Porque não existe bancada religiosa, tem partidos políticos. Não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os partidos políticos são uma ficção da legislação eleitoral. Uma coisa não anula a outra. Essa ficção da legislação eleitoral não anula os aspectos dos interesses políticos, as manifestações políticas genuínas, as manifestações religiosas, nada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá falando besteira. Não tem nada a ver com a outra. O que me impede de eu criar partido de direita cristã? Existe o PSDC, o Partido da Social Democracia Cristã lá do maior. Tá, onde é que está a restrição da legislação dos partidos políticos? Nenhuma. A legislação eleitoral não restringe. Falando besteira sobre besteira, mas vamos lá. Então, alimentar o monstro. E eles vão beijar a mão de... Fechando. Tem um clássico da ciência política brasileira. Victor Nunes Leal. Coronelismo e chá de voto. É um clássico. Qualquer curso de ciência política passa pelo clássico do Victor Nunes Leal. Eu pergunto, o que tem a ver esse clássico, que eu conheço, inclusive tem na biblioteca, o que tem a ver isso com a questão da bancada evangélica? Vamos analisar uma coisa. Coronelismo e chá de voto fala de uma estrutura social brasileira que hoje em dia está praticamente em extinção. Não estou dizendo que não existam determinados vícios que podemos encontrar, por exemplo, no coronelismo, etc., que hoje vigoram na política brasileira. Certos costumes não mudam de uma hora para outra. Mas nós somos uma sociedade em que 80% da população está vivendo nas cidades. Ainda que essas práticas possam ser transferidas no âmbito político, urbano, que muitas pessoas chamam de patrimonialismo, e que seja, né? Vamos lá. Mesmo assim, não é mais a estrutura social do livro do Coronelismo e chá de voto. É uma outra configuração social.
Podemos até fazer algumas críticas a alguns pastores evangélicos, alguns grupos políticos, religiosos, que politizam demais a religião? Sim. Mas isso não nega o direito de representatividade dos cristãos no âmbito da vida política. Por quê? Porque os cristãos participam da política e, mais além, os cristãos são majoritários no Brasil. E vou mais além ainda. As instituições cristãs remodelaram boa parte da cultura brasileira a partir do catolicismo. Vamos lá. Foi chefe da Casa Civil do presidente Juscelino Kubitschek e foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Um dos mais brilhantes ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu fico perguntando uma coisa. Ele cita um livro aí para dizer assim, olha como eu sou culto, porra, como eu sou fodão. Marco Antônio Villa, você passa vergonha sem se dar conta, sabe por quê? Como já falei no início desse vídeo, você é um homem que tem discurso para qualquer plateia. Você fala um discurso A, um discurso B, um discurso C e não tem continuidade. A gente não sabe realmente, verdadeiramente o que você pensa. Ou melhor, a gente até sabe. A gente tira a conclusão de que você realmente não é um homem creditível nas suas palavras. Vamos lá. Né? E foi caçado pelo Nacional número 5 no início de 1969, é mesmo? junto com Hermes de Lima e Evandro Lise Silva. O que eu estou querendo dizer com isso? Nada. Nós vamos substituir o coronelismo lá do Vitor Nunes Leal, né, da população rural, pelo coronelismo religioso? Como se partidos de esquerda também não tivessem uma forma de coronelismo por essa analogia. Aqui nós temos uma analogia que pode ser até aplicável e pode não ser. Porque, por exemplo, digamos que nós temos partidos de esquerda que senhoriam, né, das escolas públicas. Primeiro, segundo grau, professor de esquerda, marxista e tal. Aí depois você chega à universidade. Isso não poderia ser também afirmado como uma forma de coronelismo, já que boa parte dos quadros da esquerda brasileira não são formados dentro das estruturas da educação brasileira? A resposta é sim. Então, se por analogia as igrejas evangélicas podem ser uma forma de coronelismo, por outro lado, os partidos de esquerda também têm seus meios de criar seus grupos políticos, seus quadros políticos. Então fica 6 por meia dúzia. É forçado isso. Tudo bem, eu posso até admitir que existem certos pastores inescrupulosos, por exemplo, a Igreja Universal, enfim, que usam e abusam desse poder espiritual, por assim dizer, se é que podemos dizer que é espiritual, mas enfim, para se utilizar, para ter ganhos políticos, etc. Mas não é somente os evangélicos que fazem isso. Eu poderia dizer que há vários lobbies políticos de vários matizes que fazem isso. Eu poderia dizer que existe um coronelismo de esquerda na educação. Ai de quem tocar, sei lá, em Paulo Freire, em Vygotsky, todas essas porcarias de esquerda dentro da educação brasileira. Você é linchado, você é proscrito. De uma forma que nem no meio evangélico eu vi. Apesar de que eu conheço realmente que no meio evangélico existem situações extremamente tensas, extremamente nebulosas. Eu tenho amigos evangélicos, por exemplo, que têm uma profunda resistência ao bolsonarismo. Porque o bolsonarismo se assenhoreou de muitas igrejas evangélicas. Isso é verdade. E eu conheço gente que diz assim, olha, eu não posso nem falar minhas ideias, então o pessoal só falta me matar e dizer que eu sou anticristo. Beleza. Mas, mesmo assim, eu poderia até desafiar esse raciocínio, porque ainda que podemos falar de um coronelismo, apenas por analogia, o fato das igrejas evangélicas terem inúmeras divisões, inúmeras rupturas, quebra um pouco esse raciocínio. Por quê? Porque quando alguém não está satisfeito com uma igreja evangélica, vai para uma outra igreja evangélica ou até cria uma outra igreja evangélica. Cadê o coronelismo aí? A gente só pode fazer isso por analogia. E mesmo assim, fazendo algumas adaptações. Por quê? Porque nós não vivemos num ambiente agrário, vivemos num ambiente urbano, num ambiente que tem inúmeras diferenças com o Brasil da época do coronelismo. Mas vamos lá. Nós somos uma república democrática, laica. República democrática laica não quer dizer república democrática antirreligiosa. É justamente o contrário. A Constituição brasileira não é antirreligiosa a princípio. Ela não é. Pelo contrário, ela inclusive tem inúmeras garantias à liberdade religiosa. Vamos pegar, por exemplo, o artigo 5º da Constituição que fala sobre assistência religiosa nos recintos públicos. Olha só que coisa interessante. Um exército, ele pode ter um capelão católico, como pode ter também um pastor protestante.
Auxílio para pessoas de internação coletiva. Auxílio espiritual, etc. Isso é permitido pela Constituição. Onde é que dentro dessa república laica existe essa restrição? Nenhuma. Nós podemos até chegar ao fato de que, por exemplo, se vocês forem... Eu sou filho de militar. Se a gente chegar num quartel, se a gente chegar, por exemplo, num hospital militar, você tem uma capela. Uma capela católica. Por quê? Porque o Brasil é um país de tradição católica. A laicidade não suprimiu isso. E a Constituição brasileira não entende isso como subversão nem prioridade. Porque um protestante pode ter um culto evangélico dentro da repartição pública. Porque o Estado não entende que está subvencionando isso. Aquilo ali é uma manifestação, porque subvenção implica o quê? Implica uma declaração oficial, uma declaração que, em nome de afirmar a prevalência de uma religião, possa suprimir os direitos religiosos de outro. Mas o Estado brasileiro não proíbe a manifestação religiosa, nem mesmo em recintos públicos. Vila, vai estudar porque você é um bobalhão em matéria jurídica. Vamos lá. Ou quem vai determinar o que você pensa, Colombo, o que eu penso, o que nós pensamos, o que nós podemos fazer, não é mais o ordenamento legal. Não é mais o ordenamento legal. Sabe o que é? É o Alexandre de Moraes. É o Supremo Tribunal Federal. É o PT. É o Ministério da Verdade que o PT quer criar para fake news. Né? Esses aí vão determinar. E quem sabe até o Marco Antônio Villa. Mas vamos lá. Não é mais o Poder Judiciário, não é mais a Constituição. É alguém aí que se proclama representante de Deus. Eu não sei, olha, eu quero saber onde é que está esse representante de Deus que tem tanto poder assim a ponto de subverter a Constituição, a ponto de subverter o Judiciário, a ponto de subverter, sei lá, todos os poderes da República. Isso não existe, isso é um produto da imaginação fértil e fantasiosa do Marco Antônio Villa. Mas vamos lá. Eu vi um deles falando que Deus não pode ser tributado. Aí eu pensei comigo, ele falou com Deus? Presumo. Quer dizer, mas como que ele pode dizer que Deus não pode ser tributado? Ele é representante de Deus. Então eu digo a você, Colombo, eu também sou representante de Deus, você e todos que nos acompanham. Então todos nós não seremos tributados. Olha, sinceramente, isso aí é o que nós chamamos de falso dilema. Digamos que de repente apareceu um religioso dizendo que Deus não poderia ser tributado. Veja, isso não é o espírito constitucional. O espírito constitucional é a liberdade religiosa. A preocupação do artigo 150 da Constituição é que o imposto pode ser um instrumento de restrição das liberdades civis, como de fato é o que acontece hoje, até mesmo, não tanto, claro, nesses aspectos peculiares, como imprensa, como os templos, etc., mas mesmo no poder de consumo da população. Quando nós questionamos, muitas vezes, os tributos absurdos que o Brasil, hoje em dia, o Estado brasileiro cobra dos brasileiros, nós nos esquecemos muitas vezes que os tributos podem ser instrumentos de empobrecimento e até de escravidão da população. Grandes rebeliões históricas do passado foram por tributos. Por quê? Porque a tributação estava matando o povo de fome. A tributação estava expoliando. A tributação estava destruindo a liberdade civil do povo e a liberdade econômica do povo. E essas tributações, muitas vezes, podem ser instrumentos de escravidão e destruição da liberdade civil. Eu poderia não ir muito longe quando houve aquela coisa abominável que aconteceu na Alemanha nacional socialista, quando Hitler patrocinou a Noite dos Cristais, em que inúmeros judeus foram assassinados pelos membros da SA, pelos membros do Partido Nazista, espancados, sinagogas queimadas, etc. Uma das atribuições que Hitler fez contra os judeus foi cobrar indenizações assim, bilionárias em marcos. Digamos assim, multas bilionárias em marcos. Para quê? A título de confisco. Inclusive a Constituição proíbe o confisco de bens. Proíbe o uso dos impostos a título de confisco. Então vejam que a Constituição está preocupada em quê? Em limitar o poder do Estado. Basicamente isso. Mas o Marco Antônio Villa, quando ele diz que templo tem que ser tributado, ele está dizendo claramente que o Estado pode usar o tributo como instrumento de restrição da liberdade religiosa. Basicamente isso. A mesma ideia da restrição à liberdade religiosa de muitos exemplos históricos, podemos dizer aí. Já citei o México. O México, por exemplo, na época do Plutarco Calles, isso em 1926, ele fez esse mesmo joguinho, pegar a Constituição de 1917, a Constituição mexicana de 1917. A gente sabe que Constituição
Eu teria outra oportunidade de falar o que eu acho que é a Constituição. Mas vamos lá. A Constituição de 1917 era uma Constituição anticlerical, uma Constituição antirreligiosa, laicista. Aí ele resolveu aplicar ipse literis os aspectos mais radicais do laicismo da Constituição mexicana. E aí, padre que saía de batina poderia ser preso. Se alguém fizesse uma procissão, imagina, um país católico como o México. O México, desde a colonização espanhola, é um país extremamente católico. Aí se proibia procissões, festas religiosas, tudo foi criminalizado. A religião agora é uma coisa privatizada dentro do recinto do templo e, detalhe, com inúmeras regulamentações restritivas dentro dos templos. E aí houve a guerra civil. Basicamente isso. Vamos lá. Haja hipocrisia. Vamos discutir essa questão séria, respeitando as diversas religiões. Mentira, você não está respeitando a diversidade religiosa porcaria nenhuma. Você, na verdade, está querendo suprimir a liberdade política dos cristãos. Vamos lá. Especialmente as de matriz africana, que são perseguidas por determinadas denominações religiosas, e não sabemos quais, né? Proteger a todas, aos que são ateus, e garantir a liberdade religiosa e discutir o que é partido político. Veja aqui uma coisa, ele está usando o conceito do partido político para restringir a liberdade religiosa. Existe a prescrição na lei dos partidos políticos de como você forma um partido político. Você tem que ter uma papelada X, você tem que fazer todo um procedimento. Não existe nenhum princípio determinante que tipo de ideologia eu posso seguir. Na lei dos partidos políticos, existem restrições apenas no que diz respeito à soberania nacional, ou seja, partidos políticos não podem ser financiados por potências estrangeiras ou organismos estrangeiros, ou então outras restrições que dizem respeito à ordem democrática só. A legislação brasileira não determina que tipo de ideologia eu devo crer, contanto, claro, o nacionalsocialismo, por exemplo, ele é proibido. Mas aí é só. Eu posso criar, sim, um partido católico. Posso. Sem ferir o Estado laico. É muito simples. Aí ele pega as religiões de matriz africana para bradar o espantalho contra os evangélicos e contra os católicos. Vejam, porque boa parte desses intelectuais ateus do Brasil pega as religiões de matriz africana como um espantalho contra o cristianismo. Porque eles sabem que as religiões de matriz africana não têm substância política ou projeto social político coerente para influenciar a sociedade. Eles sabem disso. É por isso que existe esse bradar espantalho dessas chamadas religiões africanas. Porque elas não têm realmente nenhuma influência. Elas são muito próximas, às vezes, de certas crenças que não têm nenhum fundamento organizado de comunidade. Não vou dizer que não existam comunidades africanas. Claro que existem associações grupais, mas elas não são uma ameaça ao laicismo radical do Marco Antônio Villa. Por quê? Porque elas se colocam realmente como religiões, por assim dizer, periféricas dentro do âmbito do próprio cristianismo. Mas vamos lá. Eu, se fosse político, tivesse algum... Eu não negocio com bancada religiosa, eu negocio com bancada partidária. Qual é o princípio básico dessa bancada? Para o crescimento do Brasil, ciência e tecnologia, educação, saúde? Nenhum. Veja uma coisa interessante, ele toca na questão dos partidos políticos. Partido político no Brasil é uma ficção jurídica. Qualquer pessoa sabe disso, qualquer pessoa estudada em sociologia. O brasileiro não vota em partido político. O brasileiro vota em pessoas e vota em grupos. E esses grupos sociais têm uma prevalência e uma importância muito maior do que uma ficção chamada partido político. O que é, por exemplo, o PSL? Qual é a relevância do PSL enquanto mera legenda? Democratas, PP, etc. O Marco Antônio Villa está colocando uma ficção jurídica que é exigida pela legislação eleitoral como um elemento que transcendesse os grupos políticos cujos interesses são muito mais atuantes na sociedade do que a própria ficção do partido político. Como se os partidos políticos não encarnassem também, dentro das esferas eleitorais, dentro das esferas sociais, certos papéis que vão muito além de uma representação legal partidária. Ô Marco Antônio Villa, onde é que você acha que os partidos políticos buscam votos, por exemplo?
eles buscam votos, por exemplo, do meio evangélico, do meio católico, de lobby sindical, de lobby disso, de lobby daquilo, etc. O que me dá raiva do Villa é que o Villa tem leitura. Ele sabe que não está falando a verdade. Ele sabe que está falando besteira. Inclusive o Maurice Duverger, que ele cita tanto aí, é um sujeito que vem da escola do Robert Michels. O Robert Michels escreveu um livro também chamado Os Partidos Políticos. É um sociólogo alemão. Tá? É uma obra maravilhosa do Robert Michels. Vocês têm que ler essa obra. Tá? Deve ter em inglês e em espanhol. Nunca vi em português. E o próprio Michels coloca essa questão dos partidos políticos, essas questões ideológicas, como uma mera ficção. Como uma mera aparência. Porque dentro dessa aparência chamada partido político, existem estruturas sociais consolidadas na sociedade. Estruturas que canalizam votos, que canalizam relações de poder. Como é que um cara desse acha que agora eu vou negociar com o partido político? Você tá de palhaçada. Vejam, por exemplo, uma entidade que hoje está atuante, não? Muito criticada, diz passagem, mas que, no meu entender, acho que até está fazendo uma abordagem muito interessante da vida política brasileira. O MBL. O MBL é um grupo de pessoas com tendências liberais, embora eu ache que existem tendências também conservadoras, tá? E que atuam em vários partidos políticos. Quem você acha que realmente tem uma estruturação social consolidada? Um partido político ou o MBL? Você tem o Kim Kataguiri, que é dos democratas. O Arthur Duval, eu não sei que partido ele é, parece que ele era de outro partido, e assim sucessivamente. O que isso significa na prática? Significa que os partidos políticos são uma ficção. Que os partidos políticos, na verdade, as suas pautas propriamente ditas, elas não são necessariamente tão representativas quanto os grupos políticos que estão por trás deles. O Brasil não é os Estados Unidos, que tem partido democrata e partido republicano. Esse conceito partidário americano é um pouco diferente. Lá, os partidos políticos, de fato, têm uma certa força. E mesmo assim, você tem inúmeros lobbies políticos. Dentre os quais, por exemplo, sei lá, existe bancada evangélica dentro do partido republicano? Claro que existe. Existe bancada católica? Existe. Interessante, quando se fala do lobby judaico americano, o lobby judaico americano atua tanto no Partido Democrata como no Partido Republicano. Eu estava vendo até aquelas baboseiras que o Olavo de Carvalho, muitos membros da chamada direita brasileira diziam. Ah, olha, que absurdo, o judeu votando no Partido Democrata, porque os democratas são contra os Estados Unidos. Vocês estão de sacanagem com a gente, né? Vocês estão de sacanagem. Por que vocês acham que um lobby tão poderoso como o judeu financia Partido Republicano e Partido Democrata? Porque em qualquer eleição está garantida a agenda sionista. E a agenda sionista é transcendente e muito acima dessas divisões partidárias. É simples assim. Quantos grupos... Eu vou dar um exemplo clássico. Empreiteiras. Por que Odebrecht financiava a campanha do PSDB, campanha do PT, campanha disso, do PP, de todo mundo? Porque, independentemente do governo que ganhasse, estava lá Odebrecht, OAS, garantido o seu quinhão dentro do Estado brasileiro. Como é que alguém pode negar um aspecto tão óbvio da sociologia através de um formalismo radical do direito que não se aplica à realidade política, que se aplica apenas no plano da aparência? Mas enfim, vamos lá, vamos ver o besterol, Há um oportunismo de manter o mercado religioso. Não é oportunismo, é voto. Então podemos também dizer que existe um oportunismo da agenda LGBT, existe um oportunismo da agenda do agronegócio, existe um oportunismo, sei lá, da agenda do ateu Marcos Antônio Villa, ou do agnóstico, do antirreligioso, e assim sucessivamente. Se os evangélicos se sentem marginais dentro do palco político brasileiro, ou do palco social, e eles querem ter influência, a democracia brasileira permite isso. Não existe restrição, como o Marcos Antônio Villa está falando. Da mesma forma, os católicos também querem ter um campo político em que defenda os seus interesses dentro da sociedade contra certas hostilidades. E assim sucessivamente. Como o agronegócio, como, sei lá, o velho da van. Enfim, todo esse pessoal reivindica uma representação política. Mas vamos lá. E aí podemos discutir os clássicos da sociologia da religião sem problemas. Ai, meu Deus do céu, esse cara quer fingir que, assim, porra, eu sou muito culto, eu preciso fazer citação desconexa.
Marco Antônio Villa, eu acredito realmente que você é uma pessoa culta, mas você não é uma pessoa honesta. É só isso que é o problema. O mercado religioso que gera muito dinheiro, gera bilionários que querem agora, adentrando a estrutura de Estado, transformar o Estado em instrumento de religião. Oh, meu Deus do céu, como se o movimento LGBT entrando no Estado não usasse o Estado como instrumento da agenda LGBT. Como, sei lá, o movimento ateu, digamos, se criasse um movimento bancada dos ateus, não quisessem também usar o Estado como instrumento dos ateus. Como se a maçonaria, se ela elegendo seus representantes, não quisesse usar o Estado como instrumento da maçonaria. Ah, isso é só problema religioso, né? Pois é, né, Marco Antônio Villa? E sempre acaba mal. Vide o exemplo do Irã, mas posso dar outros exemplos. Nunca houve na história uma boa relação entre política e religião. Claro, a história da humanidade nunca teve boa relação, tá? O bom mesmo foi depois da Revolução Francesa. Antes da Revolução Francesa, tudo era uma merda, né? Isso é um historiador, ou pelo menos se diz como tal. É apavorante ouvir isso. Mas, em suma, vamos lá. Portanto, eu acho que essa discussão, o senhor Orlando Silva está fazendo milagre, fazendo de tudo um pouco, mas pode ser que nem seja votado, porque o presidente Arthur Lira só vai colocar em votação se tiver garantia da aprovação. Sendo aprovado, vai continuar essa discussão e vai terminar no Supremo Tribunal Federal. E vai terminar, sabe como? Eu não sou vidente. Com o cumprimento da Constituição. Nenhum valor religioso pode se sobrepor ao valor constitucional. Claro, a Constituição Federal está acima dos 10 mandamentos, está acima da lei natural, etc. Eu acho interessante esses ateus militantes ou esses agnósticos militantes transformando um papel constitucional que tem mais de 100 emendas. O que demonstra essas 100 emendas? Demonstra que Constituição e papel higiênico para certas classes políticas é a mesma coisa. O Brasil já teve mais ou menos 7 constituições. Nós temos o quê? 7? Eu acho que é isso mesmo, 7 constituições. A de 1824, que foi outorgada depois que o nosso queridíssimo Dom Pedro I fechou a Assembleia Constituinte, mandou as favas à Assembleia Constituinte. A Constituição de 1891, que foi a Constituição de um golpe de Estado do Exército. Olha só que legal. A Constituição de 1934, também um golpe de Estado, em 1930. Veja, não estou dizendo que a República Velha prestasse para alguma coisa, mas foi um golpe de Estado. A Constituição de 1937, que é a Constituição fascista, a polaca, não? A Constituição de 1946, que é a Constituição da Democratização, e depois a Constituição de 1967, que foi a Constituição de um golpe de Estado. E depois a Constituição Democrática de 1988. Você acha que um país que tem mais ou menos 7 constituições, você tem que levar tão a sério mesmo a Constituição Federal? Eu digo, nem a classe política leva a sério a Constituição. Eu posso encontrar num judeu levar a sério mais a Torá. Eu posso encontrar num cristão levando muito mais a sério os 10 mandamentos, que prevalece até hoje, com algumas adaptações evidentemente, do que a Constituição Federal. Essa sacralização ridícula da Constituição Federal é um daqueles expedientes do liberalismo moderno, né, que transforma assim o Estado como substituto da Igreja. No fundo, se vocês observarem a lógica do Estado laico, e em particular a ritualização do Estado laico, que coloca a Constituição assim, olha, os 10 mandamentos, pode jogar Moisés na lata do lixo, bota a Constituição. A Constituição agora é a carta magna sagrada. O povo é Deus. Vox populi, vox Dei. Claro que a gente sabe que a voz do povo não conta coisa nenhuma, porque na verdade é uma oligarquia, que chamamos de Assembleia Constituinte, que decide tudo. E isso sem prejuízo, evidentemente, dos interesses exclusos que há na classe política. E a Constituição é remodelada conforme uma colcha de retalhos. E por que ela é remodelada no Brasil? Primeiro, porque não existe consenso algum dentro da própria Constituição. E nem mesmo os grupos políticos têm consenso entre si sobre determinados princípios comuns. Já começa por aí. O segundo ponto é que a Constituição se torna realmente um instrumento de um poder de uma facção contra a outra. De uma oligarquia, de certos interesses exclusos e assim sucessivamente. Então, essa exaltação constitucional pode acabar no momento quando tem um golpe de Estado no Brasil. É uma possibilidade. E agora que o próprio STF já rasgou a Constituição várias vezes, quem é que dá valor a isso? Eu tenho plena certeza que se alguém mexesse nos princípios que são correlatos aos 10 mandamentos, nos princípios do Evangelho, com certeza seria muito mais escandaloso, porque, de fato, dentro das tradições da religião cristã,
Nós temos realmente princípios que são verdadeiramente imutáveis, ao contrário desse pedaço de papel que qualquer político usa como papel higiênico chamado Constituição. Simples assim. Vamos lá. Ufa, acabou. Graças a Deus. Graças a Deus. Acabou. 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 Bom, meus amigos, fazendo as seguintes conclusões e as considerações finais, enfim, eu fico pensando assim, nossa, como o jornalismo brasileiro está se tornando tão ridículo, tão patético. Eu fico triste porque no Brasil, em geral, as pessoas inteligentes são deficientes de caráter. Parece que o mundo deles se restringe a dinheiro, a poder, a cargo público, a ficar dando palpite na imprensa. E muitas vezes são os piores palpites possíveis, porque eu fico aqui me questionando, será que o Marco Antônio Villa acredita mesmo no que ele diz? Nós temos inúmeros exemplos de como esse homem distorce a verdade de uma forma assim escandalosa. E agora é um arquidefensor do nosso chefe do Comitê da Salvação Pública, o senhor Alexandre de Moraes, e muitos outros do STF, como também agora é um arquidefensor do PT e da dita democracia. Um homem que até ontem falava cobras e lagartos do PT. Ou seja, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, como já dizia o Camões, e também muda-se a coleira do cachorro. O cachorro vai para uma coleira antipetista, agora entra numa coleira pró-petista. O mesmo podemos dizer do Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo foi aquele que escreveu O País dos Petralhas, se não me falha a memória. É um livro que hoje você pode jogar tranquilamente no lixo. Ou então, se você está passando algum frio, agora que o inverno vai chegar em São Paulo, você pode pegar esse livro e jogar na lareira, se você tiver uma, evidentemente, tocar fogo e você se esquentar com ele. Por quê? Porque esses homens mudam as suas opiniões conforme as circunstâncias. Mas veja, claro que nós, por exemplo, por uma questão de maturidade, nós vamos mudar de opiniões, mas essa mudança de opiniões tem que ser uma mudança sincera, não é uma conveniência. Eu mudei muito minhas opiniões sobre política, por causa de umas leituras, por causa de reflexões. Mas o meu amor pela verdade prevalece sempre. Se nós perdemos o amor pela verdade, não adianta você ter 3.000 livros. Não adianta, por exemplo, eu comprei uma porrada de livros na minha vida. Acho que eu não li nem a maioria, nem a metade do que eu comprei. Mas eu continuo lendo. E eu fico pensando, para que eu vou gastar isso para defender as pataquadas do Bolsonaro, do Lula, de todos esses sem vergonhas que estão no poder? Quer dizer que esse pessoal tem cultura para se prestar a isso? Por causa de dinheiro, por causa de cargo público? E vender sua alma ao diabo de uma forma tão alegre, tão fácil? Tem gente que quer ganhar o mundo e perder sua alma. Isso é escandaloso. E é o problema do Brasil. O Brasil é cheio de gente inteligente sem caráter. Imaginem, por exemplo, essas pessoas inteligentes se elas tivessem realmente caráter, moralidade, hombridade. Eu fico pensando o seguinte, não adianta você ter conhecimento se você não tem decência. É uma coisa que eu vejo, por exemplo, dessa turminha Olavete, que adora alardear, por exemplo, assim, alta cultura, alta cultura. Mas se você não tem caráter, você pode jogar essa alta cultura no lixo. Não adianta nada. Eu conheço gente que, sei lá, escreve livros sobre São Tomás de Aquino, livros sobre fé cristã católica e não sei o quê, mas tem uma postura indecorosa. Em certos dilemas se mostrou um crápula. Se mostrou um homem apenas com conveniência para vender cursinho e livros. Nós estamos perdidos. Se as pessoas inteligentes são assim, nós estamos perdidos. Como se fala aquela velha máxima latina, corruptio optimi péssima. A corrupção dos ótimos é péssima, porque corrompe toda a estrutura social. Se os melhores são assim, nós não podemos esperar daqueles que estão numa escala mais baixa do ponto de vista social, que vêm como referência os melhores, se não serem piores também. Estamos fritos, estamos perdidos. É isso, meus amigos. E até a próxima.